Olá a todos, hoje eu falarei um pouco sobre a transição para a forma atual do método axiomático. Então, durante muito tempo, a geometria euclidiana foi considerada a geometria real do espaço físico, o que reforçou a ideia de que os postulados de Euclides seriam, de fato, logicamente necessários, ou seja, não poderiam ser não verdadeiros. A geometria euclidiana tinha 5 postulados. O primeiro diz que é possível desenhar uma linha reta de qualquer ponto para qualquer ponto. O segundo diz que é possível produzir uma linha reta finita continuamente. O terceiro diz que é possível descrever um círculo com qualquer raio e centro. O quarto diz que todos os ângulos retos são iguais. E, finalmente, o quinto diz que, na verdade, eu vou dar aqui uma versão equivalente, que é dada pelo matemático John Playfair, diz que por um ponto fora de uma reta pode-se traçar uma única reta paralela àquela reta dada. Agora, a questão é que ninguém estava muito certo a respeito do quinto postulado em particular, o postulado das paralelas. Alguns matemáticos começaram então a tentar provar que ele seria redundante, ou seja, que poderia ser deduzido a partir dos demais. Já outros tentaram, e de fato encontraram, formulações equivalentes. Até que, no final do século XVIII e início do século XIX, os trabalhos de matemáticos como Gauss, o Lobachevsky, o Boyer e o Riemann mostraram que seria possível, de fato, obter novas geometrias, logicamente consistentes, nas quais o quinto postulado de Euclides é falso. Então, esse é o surgimento das chamadas geometrias não euclidianas. Então, a gente já tem 2 podcasts sobre geometria não euclidiana, nos quais eu conto essa história com um pouco mais de detalhes. Então, eu vou deixar como sugestão para você olhar depois também. Bom, essa descoberta das geometrias não euclidianas levará os matemáticos a desconfiarem da intuição imediata do espaço e a buscarem, portanto, os fundamentos da geometria, e de maneira geral, da própria matemática, no rigor da lógica. Então, nesse sentido, um importante trabalho realizado que vai ao encontro dessa busca de rigor lógico e que pode ainda ser considerado como um dos primeiros a exibir uma formulação do método axiomático, em sua concepção atual, são os fundamentos da geometria, do matemático alemão David Hilbert. Foi publicado no ano de 1899, cujo objetivo era basicamente fornecer uma axiomatização completa da geometria euclidiana. Vale destacar que ideias semelhantes a essa de Hilbert já estavam aparecendo também em trabalhos de seus contemporâneos, como, por exemplo, os do matemático alemão Maurice Pasch, com relação, no caso, à axiomatização da geometria projetiva, que datam do ano de 1882. A abordagem de Pasch em relação à geometria baseava-se na consideração inicial de um pequeno conjunto de conceitos e proposições, os quais, segundo o próprio Pasch, poderiam ser aceitos e entendidos com base na própria experiência humana. A dedução de novas proposições deveria utilizar apenas as relações estabelecidas por aqueles conceitos e proposições iniciais, de tal forma que essa dedução seja, portanto, independente do significado dos conceitos geométricos envolvidos. O Paul Bernays, que foi um grande colaborador de Hilbert, ele vai ressaltar 2 utilizações dessa palavra axiomático. Uma dessas utilizações, empregada de forma mais ampla, é quando se diz que o desenvolvimento de uma teoria se dá de forma axiomática, querendo dizer que o conteúdo da teoria
é logicamente derivado de um certo conjunto de conceitos e proposições iniciais explicitamente indicados como os conceitos e os princípios básicos desta teoria. Então, dessa maneira, pode-se dizer, por exemplo, que a geometria de Euclides, né, e a mecânica de Newton são teorias axiomáticas, né, ou axiomáticas concretas. Por outro lado, existe também uma outra utilização da palavra axiomático, ainda de acordo com o Paul Bernays, em um sentido agora mais estrito, que é o sentido de axiomática formal, dada pelo trabalho Fundamentos da Geometria do Hilbert. Então, nesse trabalho, Hilbert não dava aos termos iniciais, também denominados de termos primitivos, como, por exemplo, ponto e reta, um conteúdo intuitivo, deixando aos axiomas a tarefa de estabelecer o papel desses conceitos. Partindo-se, então, da axiomática concreta e abstraindo o significado intuitivo dos conceitos envolvidos, a gente obtém apenas uma estrutura formal com a qual se pode operar de forma combinatória, né? Aquilo que hoje a gente denomina de teoria ou sistema formal. Dessa maneira, realiza-se então uma separação entre aspectos sintáticos, né? Aqueles referentes à manipulação combinatória de símbolos, termos e fórmulas, e aspectos semânticos, que são aqueles que são relativos ao significado desses símbolos, termos e fórmulas de uma dada teoria. Então aqui a gente pode observar um aspecto importante do método axiomático em sua formulação após o trabalho do Hilbert. Pelo fato de uma determinada teoria formal não possuir um significado dado em princípio, seus conceitos básicos podem receber, né, outros significados, né, ou, como se diz tecnicamente, outras interpretações que diferem daquela que a originou, por assim dizer. Então, quando uma interpretação dos conceitos primitivos de uma dada teoria formal satisfazem os axiomas desta teoria, né, isto é, torna-os verdadeiros, obtém-se então um modelo daquela teoria formal. Então, só para você ter uma ideia, na álgebra linear, nós temos o conceito de espaço vetorial. Então, um espaço vetorial sobre um corpo F compõe-se do seguinte: um conjunto, né, que eu vou chamar aqui de A, cujos elementos nós chamamos de vetores, e duas operações. Então, lembra-se de que na teoria de conjuntos, operações são conjuntos também. Então, a gente tem duas operações, uma que chamamos de soma de vetores e a outra que chamamos de multiplicação de um escalar por um vetor. Então, esses são os termos iniciais da minha axiomatização, né, digamos assim, de um espaço vetorial. Em seguida, a gente tem uma série de axiomas. Por exemplo, a adição tem que ser comutativa, a multiplicação tem que ser associativa e assim por diante. Agora, a gente pode interpretar, por exemplo, aquele conjunto A como sendo o conjunto dos números complexos e as operações soma e multiplicação como as operações de soma e multiplicação usuais entre os números complexos. Então, essa interpretação, né, daqueles termos primitivos satisfaz os axiomas de espaço vetorial. Portanto, temos um modelo de espaço vetorial. Bom, mas essa não é a única interpretação que podemos dar. A gente poderia, por exemplo, tomar aquele conjunto A como sendo o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a um número n positivo, definindo a soma de polinômios e multiplicação de um escalar por um polinômio, né, nas formas usuais, a gente teria também um outro modelo de espaço vetorial. Bom, várias disciplinas usam desse expediente para fundamentar a sua construção, não somente a álgebra linear, mas também a álgebra abstrata, né? Então a gente pode se lembrar do conceito de grupo, por exemplo, também a topologia e também a análise matemática. Então esse modo de axiomatizar
né, essas disciplinas, que acaba utilizando o aparato da teoria de conjuntos, é chamada de axiomatização por um predicado conjuntista. Então eu voltarei a falar sobre esse assunto na série, mas por enquanto é isso. Então, no próximo vídeo eu começarei a apresentar algumas definições sobre teorias formais.